Boa noite, pessoal. O pessoal está chegando aí, certo? Mas chegamos a mais uma edição do nosso Lead Talks. Estou aqui com o advogado Nicásio Carvalho, meu amigo. O Disseu também está entrando. Teve uma dificuldade no link, mas está entrando. Enquanto isso, eu queria, Alex, tem uma turma aqui dentro do webinar e tem uma outra turma aí na parte externa, acompanhando pelo YouTube. Eu queria que você passasse aí alguns recados e alguns vídeos dos nossos parceiros apoiadores. Por favor, Alex, solta aí. Quando o assunto é plano de saúde, a Unimed Natal tem a rede mais completa do estado. São mais de 40 anos de confiança e credibilidade que a fizeram ser a marca mais lembrada pelos potiguares. Com mais de 1.600 médicos cooperados, 140 clínicas, 35 laboratórios e 12 hospitais, incluindo um hospital próprio, referência no estado. Viu? Ser Unimed Natal faz a diferença. Unimed Natal, cuidar de você. Esse é o plano. Ok, pessoal, eu vou iniciando aqui. Tem a maioria do público, eu quero desejar aí boa noite, está acompanhando nossa transmissão via streaming, via o nosso canal no YouTube, mas o pessoal fez a inscrição. Outra parte está aqui dentro do webinar. Eu queria iniciar agradecendo aos nossos parceiros, associados, apoiadores, em especial a Unimed Natal, né, a Bom Tempo, móveis planejados, e ao Praia Shopping. Eu gostaria de saudar aqui os meus convidados dessa noite. São duas pessoas que eu conheço e sei da extrema capacidade para tratar desse tema. Um deles é o advogado Nicásio Carvalho, que é especialista em direito digital e vem estudando esse assunto, inclusive tem um e-book, tem um apontamento que foi atualizado hoje, depois ele vai passar para o público, sobre esse tema, que é um tema que muita gente não está atenta ainda e que precisamos estar atentos. E eu sei que Disseu, não apenas pela função que ocupa hoje, dirigindo aí uma rede de emissoras e afiliadas da TV Globo, mas ele também como estudioso, administrador, publicitário, ele já vem acompanhando esse assunto há muito tempo, eu sei, ele conversa comigo, e por isso convidei, porque eu sei que os dois podem agregar muito nesse debate. Recentemente eu participei de um debate, particularmente me preocupa muito, porque eu que trabalho com comunicação, com eventos,
e hoje a maioria das empresas, elas, de alguma forma, se você está do lado de empresário ou até de consumidor, você tem que saber o que consta nessa lei. E não é porque só a lei vai ser implementada a partir do próximo ano que você não deve saber, porque existem algumas regras que nelas estão mais claras, que já funcionam hoje no próprio Código Civil. Se você não estiver atento, pode ser passível de punição. Então, sem mais delongas, eu queria começar, vou deixar vocês dois cumprimentarem também, e depois eu vou sugerir uma dinâmica aqui, até para ficar mais interessante o nosso bate-papo, tá bom? De Cássio. E agradecer muito por vocês terem aceito aí o nosso convite. Maravilha. Boa noite a todos. Boa noite, Jean. Boa noite, Disseu. Satisfação imensa aqui compartilhar desse momento, desse fim de dia na quinta-feira. Agradecer o convite e a presença de todos. Dizer que, enquanto advogado e atuante nessa área, né, o meu negócio é promover negócios num ambiente seguro. Então, eu fico muito satisfeito de poder ter essa oportunidade de trazer um conteúdo informativo sobre uma norma que vai afetar diretamente o cotidiano das empresas e dos cidadãos, de uma maneira geral. Então, agradecer mais uma vez o convite, devolver a palavra e estou pronto aqui para abrir o diálogo da noite, tá bom? Um abraço. Mestre Disseu, boa noite, amigo. Boa noite, Jean. Primeiro, boa noite para todo mundo aí que está nos assistindo. Agradecer o convite aí, Jean. Você que está liderando o LEAD aí aqui no Rio Grande do Norte com muita maestria. Parabéns aí. Sei do esforço que você faz aí para manter aí toda a estrutura, todo o trabalho. E como você falou, a gente vem acompanhando junto com a Globo desde 2017, quando a gente ouviu a primeira vez. E de lá para cá ficaram intensas as nossas reuniões, até porque o Dr. Nicásio aí deve estar bem por dentro. Já era para estar valendo agora em agosto, a lei, mas por causa da pandemia foi adiada aí, e acho que passa a valer janeiro de 21, e as sanções mesmo em agosto de 21. Mas é uma mudança grande, importante, né? E bastante complexa. Não é uma coisa fácil. Tem seu lado positivo e tem seu lado negativo, mas todas as empresas no Brasil vão ter que estar atento a isso, independentemente do tamanho, né? Depois a gente pode aí ver a dinâmica toda que você vai promover, Jean, mas como você falou, é preciso estar muito atento, e é o seguinte, que o brasileiro tem muito assim, aquele negócio, a lei, será que a lei vai pegar? Será que essa lei já está? Na verdade, ela não está implementada, mas as sanções contra as empresas que deixam vazar dados pessoais já é grande, tem casos aí no Brasil já rolando, né? Com multas pesadas e tudo mais, então a coisa já está funcionando, e a hora que ela lançar mesmo, nós vamos discutir aqui. É uma lei que ela vem para regulamentar, para estabelecer uma regra definitiva, mas eu acho que o Nicásio pode dizer melhor, muita coisa já está rolando, a gente já está passível de punição, se não estiver atento ao que está acontecendo, né? Muitas atividades do dia a dia, que às vezes a gente nem sabe, mas que podemos estar aí incorrendo em cometer algum crime que viole alguma dessas regras. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente pode até discutir aqui, foge um pouco do escopo legal, isso eu não conheço em detalhes a lei, né? Isso é o meu jurídico que está mais atuante com isso, mas o que eu posso dizer assim que a coisa mais grave que pode acontecer, fora as multas e as sanções legais, é a reputação da empresa. A reputação da empresa fica em jogo, porque numa situação de vazamento de dado, como essa lei vai entrar, dependendo de como é que isso aconteça e dependendo o quanto a empresa tem uma abrangência, tem uma reputação no mercado, pode ser fatal. E está todo mundo sujeito a isso, né? Até contextualizando um pouco isso, Disseu, é um dano que o Facebook vem suportando, justamente, desde o caso do Cambridge Analytica, que foi a fragilidade de sua credibilidade na sociedade. Perdeu usuários com isso, né? Então perdeu receita, perdeu faturamento. O Brasil, inclusive, mesmo a lei não estando em vigor,
puniu o Facebook com uma multa milionária. O Estado brasileiro, através do Ministério da Segurança Pública, multou o Facebook porque teria dados brasileiros, de pessoas brasileiras, dentro daquele escândalo do Cambridge Analytica, né? Então, assim, é algo que afeta diretamente o negócio, e essa discussão a respeito da entrada ou não em vigor da lei, se é uma lei que vai pegar ou não, eu acho que é uma tentativa de argumentar para tentar adiar o problema, né, e não enfrentá-lo agora, no hoje. Porque essa discussão a gente viveu aqui no Brasil com o Código de Defesa do Consumidor, na década de 90, que é quando o código foi editado. Tem até a revista da Veja que diz assim, a lei que não vai pegar sobre o Código de Defesa do Consumidor, porque eram muitos direitos que estavam surgindo ali, e hoje a gente vê na década de 90 em si, já uma enxurrada de ações judiciais nos juizados, quando o consumidor estava pleiteando direitos previstos na norma. E é mais ou menos a leitura numa situação análoga que eu faço com o LGPD. O usuário irá buscar no Poder Judiciário um amparo quando tiver algum prejuízo relacionado à violação dos seus dados. Isso aí traz uma discussão por que a lei é necessária, né? Tanto que o CEO do Mastercard, né, o indiano Ajay Banga, que eu confesso que não tenho uma fluência na língua, né? Diz que os dados são o novo petróleo, né? Assim, o petróleo do século passado, em 2020, são os dados. Por quê? Porque ele se serve desde marketing até o próprio comércio, como vender dados como o próprio comércio, né? Aí tem... Inclusive, eu presenciei, agora em janeiro, uma palestra dele, desse indiano aí, que eu também não decoro o nome. Eu estava no momento que ele pronunciou essa frase. Realmente, toda a temática de um evento que eu fui em Nova York foi em cima dos dados, né, da importância dos dados. Da mesma forma que existem a necessidade das empresas se protegerem, e vai começar a surgir uma indústria jurídica, as pessoas querendo ganhar dinheiro em cima das empresas, o que vai inviabilizar o funcionamento de muitas empresas, porque as sanções são muito duras. Eu acho que esse bate-papo assim, ele pode fluir melhor, mas eu gostaria de fazer uma dinâmica dessa forma. A gente volta para cá, para que a gente possa fazer provocações, mas eu acho que você podia fazer uma introdução rápida, Nicásio, explicando um pouco sobre a legislação, sobre o que é. Ela entraria em vigor agora, mas não vai entrar porque dá uma geral. Depois disso eu falo um pouco sobre, do ponto de vista da comunicação. Em seguida, a gente pode criar provocações aqui entre nós três e abrir também para que as pessoas enviem perguntas. E para as pessoas que estão aqui, eu já informo, vocês podem enviar perguntas aqui na caixinha que eu faço, tá? Numa necessidade, eu também posso incluir vocês aqui no debate. Informo também para vocês que a gente está gravando e está sendo transmitido no YouTube, e depois a gente vai disponibilizar esse evento, esse debate, no nosso canal do YouTube, para quem quiser retomar e assistir novamente. Em relação à entrada em vigor, é bem o que Disseu antecipou, com só uma pequena correção, porque entra em vigor em 3 de maio, não em janeiro. Já tem uma parte da lei em vigor, que é a parte que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vai funcionar como se uma agência reguladora fosse. Então, vai ser um mercado bastante regulado, no estilo da ANAC, da ANEEL, que são outras agências que expedem normas para disciplinar o ambiente da proteção de dados. Então, isso já está em vigor. A autoridade foi criada pelo Estado brasileiro, mas ainda não temos pessoas nomeadas na condução dessa autoridade, desse órgão federal. E, em termos de norma, assim, eu acho que uma discussão legal para abrir o debate, para quem não teve a oportunidade ainda de ter contato com o tema, é mostrar um pouco de onde ele vem, né? A sociedade em si sempre foi orientada por dados. As empresas sempre tomaram decisão a partir de dados, né? Temos empresários aqui na audiência, Disseu, o Jean também empreende e sabe que as decisões tomadas dentro do ambiente corporativo são orientadas por dados. A questão é que nós chegamos a um ponto em que os dados pessoais disponibilizados na internet faz com que as nossas decisões sejam influenciadas por terceiros sem o nosso controle. Daí, a necessidade de um Estado regular. Isso começou na Europa e foi uma inspiração mundial
praticamente instantânea. Então, criou-se uma rede de governança internacional em que todos os países foram demandados a criar sua própria legislação. O Brasil, inclusive, pleiteando entrar na OCDE, né, que é um organismo internacional voltado para defender pautas econômicas, tinha como um dos requisitos para preencher ter uma lei própria de proteção de dados. Dito e feito, veio aí a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, o curioso de relatar e dar exemplos práticos de como nossa vida pode ser influenciada, e as escolhas que nós fazemos podem ser influenciadas por terceiros a partir dos dados que nós compartilhamos. É o caso da Cambridge Analytica, que nós já falamos aqui. Tem um documentário no Netflix que eu recomendo bastante que vocês todos assistam, se já não assistiram, que é Privacidade Hackeada. O Facebook tinha uma integração com a Cambridge Analytica que disponibilizava formulários dentro da plataforma, da rede social, e quando você aceitava lá aquele termos de uso e política de privacidade, aquilo que a gente nunca lê e sempre aceita, né, que é onde está a regra do jogo, você dava o direito da Cambridge Analytica acessar não só as suas respostas aos formulários, mas o seu perfil de uso da rede social. E aí, o que se diz, a investigação veio a levantar, foi que a Cambridge Analytica adquiriu a capacidade de influenciar pessoas nas escolhas e preferências políticas. E isso alcançou, por exemplo, a eleição de Donald Trump, e em outros casos, salvo engano, no Oriente Médio, chegou a influenciar campanhas de voto nulo ou branco. Assim, mostra que quando você tem acesso a dados e a perfil de consumo, a perfil de uso, você consegue manipular as informações que acessam o usuário e fazer com que ele decida conforme sua diretriz. E outro exemplo que chega até a ser engraçado é o caso Target, que é uma grande rede de varejo norte-americana, e que ela fez assim, ela lançou um formulário para os seus consumidores e fez perguntas a respeito de costume de consumo quando a consumidora, a mulher, está grávida. E aí as mulheres responderam o formulário. Isso gerou um grande banco de dados para a empresa Target. E ela passou a saber qual era o perfil de consumo das suas clientes quando elas estavam no estado de gravidez. Isso varia desde comprar cremes e colônias com fragrâncias mais suaves, ou até mesmo sem cheiro, além de suplementos ricos em magnésio, cálcio e zinco. Estima-se que o algoritmo da Target monitorou cerca de 20 itens que eram comprados dentro das suas lojas. E aí, o que é que isso permitiu para a Target? Permitiu que ela conseguisse vender de forma mais assertiva. Então, quando ela percebia que a mulher estava no perfil de consumo de uma mulher grávida, ela passava a oferecer descontos em fralda, em leite, e isso instigava a consumidora a ir comprar na Target e antecipava a concorrência, né? Que só ia oferecer o desconto quando a usuária fizesse a primeira compra. Isso vazou, né? Isso mostrou a que ponto nós chegamos e os Estados Unidos ainda não tem uma lei geral dessa forma, mas isso dá a Califórnia tem, salvo engano, apenas, mas isso dá um tom de quanto é importante a gente proteger os dados pessoais e como nossa vida pode ser influenciada por isso. Nesse caso da Target, o caso veio à tona porque o pai descobriu que a filha estava grávida antes da filha anunciar, porque estava recebendo em casa promoções da Target a respeito de fraldas e materiais voltados para bebês. Pois bem, aí nós temos aqui no Brasil, inspirado nessa comoção mundial a respeito da proteção de dados, uma lei que coloca o usuário no centro da operação de toda empresa agora. E não é só mais o cliente, mas o usuário mesmo, porque muitas das vezes a empresa pode absorver dados que não são de clientes, mas de interessados que eventualmente tenham disponibilizado na internet um e-mail, uma preferência de cor, etc. E aí, é interessante dizer também que protege o usuário, pessoa física, que a lei não vem tutelar os direitos de pessoas jurídicas que sejam titulares de dados. Então, por exemplo, eu, Nicásio, disponibilizei meu e-mail para Jean me oferecer acesso à plataforma que nós estamos. Certamente aqui nós temos pessoas que absorveram ou compartilham dados em relação a cartão de crédito, a CPF, a nome completo, e são dados que, disponibilizados na internet, permitem que qualquer um
faça o maior das fraudes, como solicitar um auxílio emergencial, né, com CPF, nome completo, nome da mãe. A gente viu esses casos até chegarem à evidência. E essa lei se aplica também ao poder público. Tanto que existe uma preocupação do Estado em unificar os cadastros, na intenção justamente de gerir melhor as normas. E aí, o que é que a empresa precisa fazer? Né? Qual é a preocupação da empresa? Primeiro, a empresa tem que conhecer a lei e saber que o seu negócio vai ter que mudar internamente. Novos personagens vão ter que surgir no seu negócio. Espera aí, Nicasso, não estou entendendo. Qual o sentido disso? Eu vou ter que contratar gente? Não necessariamente, mas você vai ter que saber que dentro da sua empresa você vai ter outras pessoas exercendo funções específicas para a proteção de dados. E, como Disseu já antecipou, isso vai desde grandes corporações até pequenos comércios, e o dado não precisa ter vindo do ambiente virtual, ele pode ter sido colhido e armazenado através de um ambiente físico, no preenchimento de formulário no balcão da loja, por exemplo. Então, assim, isso denota que é uma lei que não tem como não pegar, né? De fato, não tem como. Vai ser uma nova onda, inspirada no que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor. As autoridades já estão regulando e aplicando sanções, também inspirado no próprio Código de Defesa do Consumidor e no Marco Civil da Internet, que são normas que já existem no país há muito tempo. O Código de Defesa do Consumidor, inclusive, tem previsão de multa, já no seu artigo 59 aqui, só para passar uma citação de um dispositivo legal. Então, realmente, assim, o que a empresa vai precisar fazer agora? Ela vai precisar saber que existe o titular de um dado, que a quem se refere os dados pessoais, e aquele titular tem direitos, que vão desde a retificação até a exclusão do dado. Mas também vão ter que saber que você vai ter que se comunicar diretamente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na figura do tal do encarregado, que é o nome que a lei deu, que a lei designou, aquele que é o canal de comunicação entre a empresa, o titular do dado, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a empresa vai ter que designar alguém dentro do seu corpo de colaboradores, ou empresas menores, o seu próprio sócio proprietário, como encarregado, aquela pessoa responsável por comunicar-se com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aí tem também o controlador e o operador, que são figuras que não merecem tanto assim aprofundamento, porque já são questões mais técnicas que um aprofundamento não se faria necessário agora. Então, na prática, como é que seria, Nicas? Não entendi. Vamos lá. Um call center. Vou dar um exemplo prático para ver se ilustra melhor essa figura desses personagens. Um call center funciona como? Ele coleta diversos dados no dia a dia, né? Ele entrega e são entregues normalmente diretamente pelo titular. Aí as empresas de call center, elas são contratadas por outras empresas para realizar serviços de cobrança, de prospecção, ou então de oferta de promoções. Ou seja, aí nós temos uma empresa que entrega dados a outra, no caso um call center, que pode fazer tanto a cobrança de dívidas, de valores em aberto, quanto a prospecção de clientes. Eu já recebi várias ligações de empresas que eu não tenho memória de ter entregado meu número pessoal, por exemplo. Então, isso vai gerar agora a necessidade das empresas se comunicarem e traçarem uma relação contratual firme para que esses dados sejam protegidos, porque o vazamento de dados a partir da empresa de call center pode atingir a empresa que contratou o call center, né? Então, nesse cenário, é como se a empresa call center fosse a operadora, enquanto a empresa que contratou fosse a controladora, porque é quem detém e é responsável pela decisão a respeito do tratamento dos dados. Aí, a LGPD vem e traz vários conceitos. É uma norma complexa também, porque ela é muito conceitual, sabe, Jean? Disseu também já teve a oportunidade de ter contato com a lei. Ela é muito conceitual, ela traz o que seria dados pessoais, que seriam dados sensíveis, e o que seria consentimento, traz hipóteses de compartilhamento internacional de dados, traz conceitos sobre dados armazenados, dados anonimizados, banco de dados, tratamento de dados. Então, assim, é uma lei muito conceitual que eu acho que o debate não seria fluido se a gente fosse entrar e mergulhar
nessa parte conceitual. O que é que a gente desperta como relevante? Agora, todo dado que é tratado pela empresa vai ter que ser cuidado com uma segurança ainda maior, seja ele através do meio digital ou do meio físico. No meio digital, por exemplo, você vai ter a obrigação de ter mecanismos de segurança para evitar que seu dado seja violado. Eu tenho um exemplo, eu sou advogado, tenho o meu próprio escritório, mas meu pai também é advogado, tem o escritório dele. Lá, há 2 anos atrás, teve um ataque hacker. Então, meu pai, e na época eu estava frequentando o escritório dele, teve um momento que chegou no escritório de manhã, estava com todos os computadores com a tela preta e mensagens em vermelho na língua inglesa, dizendo que os dados estavam criptografados para ter acesso, pagasse um resgate para que os dados fossem liberados desse sequestro. A vantagem, o escritório do meu pai tem uma robustez na segurança dos dados, e tinha backup 24 horas, com servidor próprio, etc., e fez com que ele pudesse recuperar os dados a partir de uma simples formatação da máquina e um backup dos dados do dia anterior. Mas isso numa empresa, isso no caso de vazar os dados do cliente, né? Portanto, imagina aí a rede de conexões que a empresa vai ter que gerar em termos contratuais para poder se precaver de ataques como esse, que estão cada vez mais, e eles acontecem de forma aleatória dentro da internet. Os ataques são aleatórios, eles não estão preocupados se a empresa é grande ou pequena, eles jogam a isca online, quem fisgar é a vítima, né? Então não tem realmente predileção para empresa de faturamento alto ou baixo. E o problema? A sanção da lei pode chegar a 50 milhões de reais de multa e até mesmo o bloqueio de acesso aos dados. E isso pode simplesmente afetar o core business daquela empresa, que não, eu uso esses dados justamente para fazer campanhas, para fazer um marketing mais assertivo, alcançar o interesse legítimo e imediato do meu prospecto, do meu lead, e agora não vou poder mais fazer porque o Estado brasileiro está bloqueando meu acesso aos dados. É isso que vai acontecer, fora a consequência negativa, como disse, eu falou que hoje talvez esteja muito em evidência, que é a própria reputação da empresa perante a sociedade, né? Nós temos consumidores cada vez mais exigentes e portanto, a reputação sendo manchada pode ser algo definitivo, né? Pode ser um prejuízo definitivo para o negócio. E aí, a gente precisa saber, sou dono da empresa, o que é que eu preciso saber sobre a LGPD primeiro? Primeiro, você tem que saber qual é a origem dos dados que você colhe, de onde você está colhendo esses dados. É importante saber disso. Quais são os dados que você armazena das pessoas, tanto interessados quanto clientes mesmo? Você sabe para que finalidade você tem esse dado? Você informa ele corretamente? Por exemplo, aquele Face App, foi um caso, ficou famoso recentemente aqui no Brasil, né, que você tirava uma foto e ele transformava você numa pessoa mais idosa, e depois transformava você no sexo oposto. Mas, no fundo, como esse aplicativo tinha termos de privacidade bem genéricos, suspeitam que, na verdade, ele serve para controle social, a partir de identificação de biometria. Então, biometria facial, no caso, né? Tem a suspeita de que o Face App ele pode vender esses dados para terceiros, para que, por exemplo, empresas de segurança ou o próprio Estado, no conceito amplo de Estado, ele possa controlar as pessoas que transitam na rua através de câmeras de segurança. Porque as pessoas compartilharam a biometria facial dela e o Estado, estando de posse daquele dado, ele consegue saber quem está onde. Isso ficou muito à tona porque o próprio Face App ele não trazia clareza nos seus termos de uso, ou nos seus termos de uso e política de privacidade. E isso é algo que todas as empresas vão ter que se adaptar. Tornar claras quais são as regras que você usa para tratar o dado dos usuários, das pessoas, de uma maneira geral. Aí você compartilha esses dados com terceiros, todas essas preocupações, você está armazenando aonde esses dados? Hoje a Amazon é uma gigante, por exemplo, do mundo da tecnologia, e um dos maiores serviços que a Amazon oferece no mundo afora é uma nuvem que armazena dados, e a Amazon promete uma segurança maior nesse armazenamento, que os dados ali estariam protegidos e não seriam facilmente violados. Então, a gente vê que há uma preocupação crescente no cenário mundial. Tem empresas que só vão contratar e só vão aceitar fazer negócio
com outras empresas a partir de governança, ou seja, que a empresa esteja compatível e adequada à proteção de dados. Então, todas essas... por quanto tempo? Outra preocupação que você deve ter enquanto empreendedor. Enquanto usuário também, porque nós somos, ao mesmo tempo, titular de dado e empreendedores, né? Por quanto tempo você guarda essa informação, esse dado? Tem que dizer isso para o cliente, né? Tem que dizer isso para o usuário, ele tem que saber quanto tempo você vai ficar com aquele dado ali. E para que você usa aquele dado? Não, usa esse dado para poder saber que no mês de janeiro você vai à praia e gosta de comprar cerveja tal. Então, eu vou lhe enviar promoções, por isso que eu estou colhendo dados do seu perfil de consumo. Ou eu quero seu e-mail para poder a gente se comunicar tranquilo. Para que você quer meu CPF? Para garantir que eu estou falando com a pessoa que está dizendo quem é. Assim como o cartão de dados. Tem que tudo ficar muito claro. Então, é uma necessidade de adequação que vai passar por uma transformação interna da empresa, através de novos personagens, novas funções, e também uma transformação externa, a partir de uma nova cadeia de contratos firmados com os seus stakeholders, né, seus colaboradores, com seus clientes também, e com fornecedores. E, Jean, acho que para abrir o debate do tema, eu tentei aqui apresentar de uma maneira bem sucinta para que a gente tenha mais tempo em diálogo do que no monólogo. Perfeito, Nicásio. Obrigado. Eu tenho aqui algumas perguntas para fazer, mas vou deixar para fazer depois que Disseu falar. Uma delas é o que nós precisamos fazer agora, né? Eu já estou tomando algumas precauções e acho que todo mundo tem que tomar. Mas vamos deixar para debater essa pergunta ao final. E aí eu queria convidar Disseu para que fizesse suas considerações. Tá. O doutor Nicásio explicou muito bem. Eu recomendo assistir o Privacidade Hackeada, é interessante, até porque foi dali que começa todo um processo mais rigoroso sobre controle de dados, né? E o nível de manipulação que a gente viu lá, a gente já sofre isso pelas próprias redes sociais, Facebook, Instagram, ele detecta o seu comportamento, do que você vê, do que você para ver, e começa a mandar coisa. Se você pesquisar um negocinho ali no Facebook ou no Instagram, vira um pesadelo, né? Você vai lá, compra um tênis, vai aparecer, né? O sistema entende que você é uma centopeia. Você precisa de 100 pares de tênis aí, um de cada tipo. Mas esse controle de dados, ele é importante, não tenha dúvida, até porque o mundo está se tornando mais digital e depois, aliás, porque a pandemia não acabou ainda, né? Mas o mundo está se tornando mais aceleradamente digital, né? Só o trabalho home office, que está todo mundo trabalhando, eu estou aqui já 100 dias trabalhando no home office e possivelmente a gente vai deixar boa parte dos nossos funcionários trabalhando nesse sistema, né? Então, a gente vive trafegando dados aí pela internet e tal. Então, tem que haver uma proteção, né, e para esse tipo de informação. E, assim, o aspecto... Eu queria colocar, assim, 2 aspectos para a empresa e colocar como é que isso afeta o nosso negócio. Mas o aspecto negativo é o que nós já falamos. Primeiro, o custo. Não vai ter como fugir disso, né? Ou você tem o tal do DPO, interno ou externo, que é o Data Protection Officer, né? Officer, é o cara que protege os seus dados, é o responsável por essa função. Ou você vai ter interno na sua empresa, ou você vai contratar ele fora. Mas não vai fugir disso, você vai ter que ter alguém capacitado para lidar com isso, né? Segundo, fora os custos, né, as sanções legais, como o doutor Nicásio já falou, 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais, né? 2% do faturamento anual, se eu não me engano, né? E perda dos dados todos que você deixou vazar. E pode até não ser intencional, por isso que o doutor Nicásio estava falando, se alguém hackear os seus dados e vazar os seus dados, você não tinha um sistema de proteção eficiente, né? Mas você era responsável pelos dados das pessoas que você colheu, né? Então, a sua empresa, ela é responsabilizada por isso.
Outra coisa importante, qualquer contrato que você faça com uma empresa, ela vai exigir esse compliance, né? Quer dizer, você estar de acordo legalmente com o LGPD. Se você não tiver de acordo com o LGPD, muito provavelmente a empresa com a qual você vai fazer um negócio, e ela estando compliance, ela estando legalizada, ela não vai fazer contrato com você sob o risco de ter corresponsabilidade jurídica no vazamento de dados, né? Então, e essas questões todas, você não tem como fugir, seja grande, seja pequeno, cuidar desses dados vai ser importante, né? Eu diria até que ela vai ter que entrar, como o doutor Nicásio falou aí, como a questão de defesa do consumidor, ela não é apenas uma área que vai cuidar disso. Toda a estrutura da empresa vai ter que saber lidar com dados. Isso é um tipo de coisa que ela vai permear toda a organização. E quanto mais digitalizada, mais isso vai ter que ficar atento, porque não é uma área apenas que é responsável, não é uma área jurídica. É toda a tramitação de dados que percorre na empresa e um tratamento equivocado desses dados ou vazamento desses dados pode ser passível de punição nisso, né? E como eu falei, não apenas jurídico, mas em termos de competitivo da empresa no mercado, ela está arriscada. E o terceiro, que é a reputação da empresa, né? Por exemplo, nós, da InterTV aqui e da própria Globo, se imagina se a gente entra num imbróglio de vazamento de dados, isso passa a ser colocado na imprensa e tal, é evidente que a gente vai sofrer um desgaste muito grande, né? Por quê? Porque o consumidor, a pessoa que passa os seus dados para você, ela espera que ela esteja segura. Aí vamos olhar o seguinte, como está se falando nesse novo normal, né? A gente pode até adaptar, doutor, nesse novo momento do LGPD, com isso tudo sendo divulgado, e nós vamos falar sobre isso, a imprensa toda vai falar sobre isso, o business todo vai falar sobre isso, o consumidor vai entender que o dado dele tem valor, que para quem ele vai passar o dado, o nível de exigência que ele vai ter para passar o dado vai ser maior, né? Ele não vai passar o dado para qualquer empresa, porque ele vai entender que esse dado dele pode promover muito bem estratégias de marketing, mas pode também ser uma arma contra ele mesmo, né? Todo delegado de polícia fala assim, pô, se o cara entrar no seu Facebook, ou na sua rede social, ele certamente ele sabe todo o seu estilo de vida. E o cara não é uma inteligência artificial preparada para isso, como a do Facebook. O Facebook já se colocou, eu li um artigo seguinte, 10 curtidas você dá no Facebook, o Facebook sabe mais sobre você do que seu amigo. Se você der umas, se eu não me engano, 30 ou 40 curtidas, o Facebook sabe mais sobre você do que seu melhor amigo de infância. Se você chegar perto de 50, 100 curtidas, o Facebook sabe mais sobre o que a sua mulher sabe de você casada há 30 anos. Então, são algoritmos que trabalham essas informações, né? Que ele é preditivo, né? Ele prediz o seu comportamento, ele prediz as suas escolhas, né? E no livro do Harari, que escreveu lá o Homo Sapiens, se não me engano, o terceiro livro, é que Homo Deus, o outro. Homo Deus, ele fala justamente sobre isso. Um sistema de inteligência artificial que vai saber mais sobre você do que você mesmo. Pô, ele diz o seguinte, então, se o sistema souber mais de você do que você mesmo, esse sistema manipula você, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Então, é uma coisa que nos assusta, né, pelo nível de inteligência artificial, de que hoje a gente já convive com isso, né, pelas próprias redes sociais, né, e como é que a gente vai se proteger com relação a isso? Então, assistir esse privacidade hackeada, tem uma manipulação clara ali, que você falou que era no Oriente, acho que a sociedade era formada por 30% de indianos e outros caribenhos, ou sei lá o que era. Acho que é isso aí,
acho que foi na América Central lá que eles entraram. Verdade. E eles fizeram um trabalho analisando como é que a sociedade indiana familiar naquela região se comportava com os adolescentes, com os filhos, e como é que a outra sociedade se comportava, né? Aí fizeram uma grande campanha, em resumo, fizeram uma grande campanha para o voto nulo, né? Você não me representa, os políticos são tudo ladrão, piriri, para lá, lançaram música, aí a rapaziada pegou, e você não me representa, não vão votar nulo, para lá, mas eles sabiam, e eles trabalhavam para os candidatos indianos, eles sabiam que os indianos, os filhos dos indianos, fazem o que os pais mandam, né? São muito mais rigorosos no âmbito familiar, e você vai votar. E o que aconteceu? Os indianos votaram, e eles eram em 30%, acho que na sociedade ali, e obrigavam os filhos a votar, né, porque o sistema familiar é forte, e do outro lado, que eu acho que era caribenho, sei lá, não lembro onde era, votaram tudo nulo. E a representatividade da sociedade, que era em maior número, pela primeira vez perdeu as eleições, e quem ganhou foram por parte dos indianos ali, quer dizer, claramente manipulado, mas isso dentro, olha só, de uma estratégia de marketing muito bem montada, no interesse de um grupo, né? No interesse de algum grupo. Mas não dá para deixar de notar o trabalho excepcional de inteligência de marketing que eles tiveram lá. Então, se a gente olhar assim, hoje, muito elogiado, as estratégias de marketing da Coca-Cola, estratégia de marketing de grandes organizações, né? Isso é louvável, as estratégias de marketing bem feitas. Tanto é que, vamos salientar, você não pode usar os dados de forma individual. Você pode usar os dados analisados de forma coletiva. Então, as pesquisas que a gente faz pelo Ibope, as pesquisas qualitativas ou quantitativas podem ser usadas sem o menor problema. O que você não pode, o doutor Nicásio me corrija se eu estiver errado, é usar individualmente o dado. É você ter o dado individual da pessoa e quando eu falo assim, dados sensíveis, tem dados e dados sensíveis, aqueles eles chamam de dados sensíveis, né? Dados sensíveis são aqueles que podem identificar a pessoa na sua individualidade, né? Isso. E se relaciona também à saúde, religião, preferência política. Trata de religião, preferência sexual, medicamentos que você toma, para lá, que são dados sensíveis. Esses dados sensíveis têm maior gravidade no vazamento ou na utilização desses dados. Mas os dados coletivos, nas pesquisas, podem ser usados tranquilamente, né? Essa captação de dados que a gente faz sobre comportamento do consumidor, sobre comportamento de faixas etárias, isso tudo não há problema de se usar. O problema de se usar é o dado pessoal, é o dado individual daquele que você colheu para ter aquela pesquisa como um todo, né? Então, é importante salientar. Então, as estratégias de marketing vão continuar, vão ter mais estratégias baseadas em comportamento, né? Agora, como o doutor Nicásio está falando, assim, a lei ainda está conceitual, ela não foi pontual. Acho que na Europa eles, inclusive, chamam de GDPR, né? Na Europa, né? Eu não sei, ainda não entendi, depois você me explica por que a cantora lá virou o nome da lei lá, né? Da lei. Eu também não consegui associar ainda. Eu assisti o filme Edith Piaf, fiquei tentando analisar se algum dado dela vazou. Eu não lembro. Se alguém aí que estiver nos assistindo souber de alguma coisa, por favor. Porque a sigla em inglês lá é GDPR. Então talvez seja em relação a essa associação. Só é. Pela GDPR, né? GDPR. Porque os caras me falando Edith Piaf, Edith Piaf é cantora. Deve ser por causa da sigla, coisa bem mais simples. Mas olhando assim para as nossas empresas, para eu deixar já o Jean colocar aí, é sério essa lei, esse momento. Eu diria que não é apenas uma adaptação das empresas ao LGPD, mas é toda um modus operandi da empresa que vai envolver isso. E quanto mais a gente avançar na tecnologia, mais a gente digitalizar, mais a gente trabalhar
digitalmente ou na internet, mais essa coisa vai ser importante. Aí o lado bom disso tudo é o seguinte, só para eu finalizar e passar as palavras. O lado bom é o seguinte, para as empresas compliance, para as empresas em acordo com o LGPD e certificadas, porque deve haver certificados para isso, que diz se você é compliance com LGPD, né? Você estabelece para o consumidor que você é uma empresa que cuida dos dados. Então, gera um processo de confiança do consumidor em passar os dados para a empresa, né? Porque ele sabe que você está de acordo com a lei e toma muito cuidado e tem muito respeito pelos dados pessoais que aquela empresa, aquele consumidor está te passando. Então, ele é um diferencial competitivo para as empresas. E até isso se tornar um commodity vai levar tempo. Então, estar em compliance com o LGPD é um diferencial competitivo. Bom, a outra coisa, estar em compliance com o LGPD, estar de acordo com o LGPD, é a forma de você gerar acordos entre outras empresas, né? E, geralmente, as empresas que estiverem em acordo, em compliance com o LGPD, são empresas que traduz também um cuidado ético, um cuidado com o próprio compliance, que é também uma exigência. Uma governança cooperativa. Uma governança legal, tal. Então, vão gerar acordos entre empresas de acordo com o compliance de LGPD que elas tenham, e vai ficar mais fácil fazer o negócio. Assim como até como requisito. Meu Deus, só para complementar, como requisito para contratar com o poder público. A gente sabe que tem muitas empresas que faturam bastante através de contratos públicos. Então, certamente, as próximas licitações virão com exigência de comprovar que está em conformidade com a LGPD, etc. Isso. Então, ela, ao mesmo tempo que ela gera todo esse risco, e é óbvio, porque como é uma lei nova e uma coisa ainda que está se configurando para o empresariado, para as empresas, ela é complexa e a gente já está estudando isso há muito tempo lá dentro, né? LGPD, né? A primeira vez que eu vi LGPD, mas o que eu tenho a ver com arco-íris e tal? Mas não tem nada a ver, né? Tinha muito a essa questão. A gente está há 3 anos falando sobre isso, né? Eu diria para vocês hoje que a Globo já está preparada para isso, né? As afiliadas, como os dados que a gente trabalha, estão muito conectados com a própria Globo, a gente, por tabela, também está preparado, e o que a gente precisa aí é melhorar essas questões de fornecedores, né? Como é que porque se você trabalha os dados que você tem com qualquer fornecedor, e este fornecedor não trabalha esses dados de forma confiável, isso incorre para nós. Então, por exemplo, se eu contratar um evento, para fazer um evento, e tem um cadastro que essa empresa de eventos, sim, vai fazer para show, vai vender o ingresso, tal, e a pessoa colocou lá nome, CPF, endereço, piriri, para lá, e esse dado vazar por essa empresa que estava organizando o show, o evento, dançou, Lelém. Quer dizer, se eu contratar a empresa, quem vai responder com 2% sou eu, não é o evento. Eu sou corresponsável, sou passivo das punições todas, né? Então, só para finalizar, o lado bom, o lado ruim é gastos e sanções e risco para as empresas é enorme. Eu acho que a gente, em algum momento, já se falou bastante, mas o que dá para ver e botar em debate, ou devolver para você, Jean, é que as empresas não estão prestando atenção para isso, né? A maioria das empresas que eu falo, a não ser as organizações maiores, estão muito preocupadas com isso, outras não. E tem mais, só para finalizar. Por exemplo, nós que trabalhamos com reportagem no jornalismo e no entretenimento. Se eu for gravar um jornal na Europa, se eu for gravar uma novela na Europa e por algum momento eu capte dado naquele país, ou para fazer a reportagem, ou para fazer o entretenimento,
eu tenho que estar de acordo com a lei de lá, a lei de GDPR, que pode ser, não sei se é muito mais rigorosa, mas ela já está emplacada lá. Se eu cometer algum vazamento de dado lá, mesmo eu tendo uma produção nacional, eu sou corresponsável. Eu tenho que me adaptar àquela lei. Então, qualquer empresa que fizer negócios no mundo inteiro, ela vai ter que se adaptar às leis com a empresa que você está lidando lá. E esta empresa vai perguntar se você está lidando com a lei aqui. Então, ela vai separar joio de trigo para as empresas, seja ela de qual ramo for, né? É uma coisa que na Europa é muito sério, essa lei é levada a sério. Nos Estados Unidos a mesma coisa, e aqui no Brasil não vai ser diferente. Ou seja, o mundo inteiro percebe isso como um fator preponderante para o avanço da tecnologia que nós estamos indo. Tá? Eu queria devolver para você, Jean. Perfeito. Obrigado, Disseu. Tem algumas perguntas aqui. Pessoal, excelente explanação, Disseu, de Cássio. E eu vou tentar trazer o debate aqui para que a gente traga questões mais objetivas e responda algumas perguntas. Milton Fabrício manda um abraço para você, Disseu, um abraço para mim, acho que ele está pelo YouTube. Grande Milton. Fala aqui que é uma excelente pauta. Faz um comentário de que a LGPD chega numa excelente hora, porque o uso dos dados pelas marcas, elas que nos perseguem pelas redes para ficar nos oferecendo seus produtos e serviços, chega muitas vezes ao limite do ridículo. Milton tem uma pergunta, eu vou encaminhar daqui a pouco, Milton. O Daniel Rivas também tem uma pergunta, eu vou fazer. O Flávio faz um comentário que o pai dele tem um telefone que é vinculado à Claro, e ele recebe muitas ligações da Claro, que ele tem o mesmo nome do pai, então muitas vezes eu acho que a operadora pega o telefone do pai, enfim. Eu queria fazer aqui um comentário e lembrar vocês que vocês podem enviar, quem está aqui dentro, perguntas na caixinha, quem está no YouTube, me manda lá nos comentários. Tem alguns que eu vou fazer daqui a pouco, tá? Ou então, quem quiser participar aqui, fala comigo, levanta a mãozinha, que a gente vai colocar. Eu trabalho com alguns eventos, já estou me precavendo. Coisas simples que a gente pode fazer, uma das coisas é você fazer uma espécie de check-up, para ver se a sua empresa está sujeita. E talvez aí, eu acho até que vai ser um nicho para os escritórios de advocacia, para os especialistas nisso, Nicasso. Você vai poder falar sobre isso. As empresas precisam entender se elas estão sujeitas ou não, e de que forma elas estarão sujeitas. Quem trabalha com evento online, obrigatoriamente já tem que começar a fazer. O cara que for deixar os seus dados lá, ele vai ter que se comprometer. Então, a gente já analisa, deixa um documento lá, e ele, que eu acho que hoje a gente já vê muito, tem muitas empresas online que já estão se adaptando. Então, você concorda com aquilo, e muitas vezes a gente, na pressa, sequer lê o que está escrito naquele contrato que resguarda a empresa. Mas é importante que, como consumidor, que a gente entre e leia o que está escrito ali, porque muitas vezes a gente se compromete totalmente, entrega toda a nossa vida para o cara. E o que Nicasso falou, até eu gostei muito, é que quando as empresas forem extrair os seus dados, e isso é muito comum hoje, a gente está toda hora sujeito a isso, eu trabalho com isso também, tenho uma agência de comunicação, o Inbound Marketing, quando a gente coloca, a gente preenche muitos questionários e nossos dados estão aí, a gente recebe e-mail toda hora, né? Então, é importante que você leia e que você deixe o seu cadastro para algo específico. Por exemplo, eu vou pegar o seu cadastro porque eu vou ficar mandando informações sobre o mundo dos negócios para você. Então, eu vou fazer a curadoria e te enviar informações. Ou então, se você faz um evento, você pode dizer, eu vou compartilhar com você, mas os meus patrocinadores, que são fulano, eles também poderão enviar mensagens para você, ok? Você concorda com isso? Isso eu estou dando um exemplo fácil de quem trabalha com eventos, eu já estudei e venho implementando isso, tentando me aperfeiçoar, porque isso já está em vigor, não necessariamente com o início da lei em maio, mas o próprio Código Civil, ele já versa sobre isso, e você pode estar sujeito aí a multas milionárias. Então, as nossas empresas, quem tem pequenas e médias empresas,
uma multa desse tamanho, ele quebra, ele faz a sua empresa quebrar praticamente. E o que Disseu falou é muito importante. As pessoas não estão atentas à importância desse tema. E não é só em maio. A transformação é agora. Aproveita que está na transformação digital para rever os conceitos da empresa, né? Para rever as vulnerabilidades, digamos assim. E aí, eu queria... Pode ser uma tem uma pergunta? Não, eu ia encaminhar uma primeira pergunta, que foi do Daniel Rivas, e ele diz o seguinte, tem uma pergunta mais para Disseu, mas eu vou fazer essa aqui para você, Nicásio, se você pode comentar em cima. Quais são as medidas preventivas que os pequenos e os médios empresários poderiam adotar para mitigar os riscos de serem imputados em algum erro, infringir a LGPD? Eu ia pedir a palavra, Jean, para levantar um debate nesse sentido, que é, e agora, né, Nicásio? Beleza, eu entendi, você e Disseu exploraram o tema, mas o que é que eu preciso fazer amanhã para me proteger, já que vocês estão falando que é tão sério, que é tão necessário, que vai afetar tão diretamente a minha rotina e o meu negócio? Bom, a primeira coisa, mapear todos os dados que a sua empresa trata. Então, assim, saber na ponta do lápis quais são os dados que você tem acesso hoje e por que você tem acesso a eles, por quais caminhos você colheu esses dados. Primeiro ponto, tem que mapear isso. E o segundo ponto, como eu senti, é identificar por que você tem esses dados e como é que foi que o usuário lhe entregou. Ele preencheu um termo com consentimento, porque a lei traz várias hipóteses que as pessoas jurídicas estão autorizadas a tratar os dados, que está lá na lei como consentimento, como exercício regulado de direito, por ordem de concessão do sistema regulatório, por exemplo, companhias de energia, de distribuição de energia, que tem a concessão de prestar esse serviço público, tem o direito por consequência da própria lei, ou pode ser a execução do contrato, como é o caso de Jean, que promove eventos. Então, assim, o cara está ali, ele está firmando o contrato com você quando ele diz que quer contratar, que quer participar do seu evento. Ele está comprando a entrada ali. Aquilo ali é a execução do contrato. Ao mesmo tempo, ele pode estar simplesmente consentindo a receber informações porque ele quer se manter informado. Então, pode ser por um simples consentimento, ou pode ser para a necessidade de executar um contrato. Você tem que saber, então, eu estou com esse dado por quê? Como é que eu recebi esse dado? E, a partir de então, criar mecanismos e uma estrutura interna capaz de armazenar essas informações. Que informações, Nicásio? Não entendi. As informações de onde você tirou esse dado. Eu tenho esse dado aqui, pronto. Quem me deu foi o próprio titular, não foi? Foi o próprio titular. Ele me deu por quê? Se foi assinando um contrato, cadê esse contrato? Vamos guardar esse contrato aqui. Se foi por um consentimento, onde é que está esse consentimento? Vamos guardar esse consentimento aqui. Porque isso futuramente, na hora de uma disputa, judicial ou não, você tem a ferramenta, você tem a documentação suficiente para dizer, olha, eu acessei esse dado aqui de maneira legítima. O próprio usuário me concedeu a autorização para tratar esse dado. Está aqui o termo de uso, a política de privacidade. Você pode ver aqui nesse arquivo que ele consentiu, ele clicou aqui no aceito, li e concordo. Declaro que li e concordo, ele está aqui, então ele consentiu, expressamente manifestou a vontade de que eu tivesse acesso àquele dado. Isso é importante, isso é muito importante, na verdade. E, ao mesmo tempo, você tem que buscar saber aonde você está guardando esse dado. Se você está guardando ele na internet, quais as ferramentas e que manejo de estrutura você fez para garantir que aquele dado estava seguro. Tem que ter tudo isso mapeado. Inclusive, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começar a atuar, ela vai buscar isso das empresas. Certamente aqui você, empresária, já deve ter recebido notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, querendo saber se você estava dentro da medida provisória 927 ou 936, ou então como é que estava a sua folha de ponto, ou então como é que ia ser o ambiente de trabalho. Isso vai acontecer de uma maneira mais ou menos equivalente quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados passar a atuar. Ela vai expedir notificações às empresas, as empresas vão ter que se explicar para o Estado que ferramentas e que estrutura ele está disponibilizando para cuidar bem do dado. Então, Nicásio, beleza, entendi. Me diga aí em 3 tópicos o que é que eu preciso fazer amanhã. Primeiro, mapear os dados, quando você está recebendo esses dados. E aí, nesse mapeamento, você vai ter que incluir de onde vem, por que você tem e quanto tempo você está guardando.
certo? Primeiro ponto. Segundo, criar uma estrutura para você conseguir armazenar as informações desses dados. E como você conseguiu, se for através de consentimento, tem que guardar essa informação. Terceiro, investir em segurança para a proteção de dados. Então, se hoje você guarda o dado num lugar qualquer, pesquise e procure soluções mais robustas para garantir a segurança e a integridade desses dados e que eles não serão violados. E aí, assim, enquanto escritório da advocacia, realmente os escritórios, eles vão precisar se adequar e muitos já têm se arvorado nessa especialidade, mas é um tema muito especializado, muito específico e existe um conhecimento multidisciplinar, né? Então, vendo agora o escritório da advocacia enquanto um negócio, os advogados também vão precisar se aprofundar muito no tema, os colegas vão precisar buscar conhecimentos externos ao direito, porque isso é um diálogo entre direito, tecnologia, tecnologia da informação, proteção de dados, que já é outro conhecimento, engenharia de dados. Então, é uma conjugação de ciências dentro de a necessidade de se conformar à lei. Mas é isso, Jean. Eu acho que eu consegui apresentar aí. Antes do Jean falar, eu só queria fazer uma piada com você, Nicásio. Porque estava aquele Alfred dizendo que ia substituir os advogados, sabe? Né? Ele acertava 80% de uma lei e tal. Eu acho que esse LGPD foi inventado pela classe de vocês, cara. Para tirar os robôs, né? Porque agora... a primeira coisa... Ele não quis falar, mas a primeira coisa que você tem que fazer é contrate um advogado no escritório para te dizer... Você tem aqueles dados ali que você pegou sem consentimento, deleta e registra que você deletou aqueles dados. Vocês deram um jeito de... Foi um contorno. Foi uma briga para reserva de mercado, né? Mas realmente, inclusive, os robôs estão muito fortes na tecnologia dentro da advocacia. Vocês vão dar um jeito. Eu acho que esse é um bom tema, para a gente fazer um outro debate, né? Sobre a tecnologia na advocacia. Mas disso eu tenho uma pergunta direcionada para você, que foi nosso amigo Milton Fabrício. Um grande abraço, Milton. Não sei se você está no Paraná, em Santa Catarina. Um abraço forte. Ele diz o seguinte: Disseu, nesse contexto, na sua opinião, qual é o papel da comunicação nesta relação de transparência com o uso dos dados dos consumidores? Boa pergunta. Boa pergunta. Primeiro, um grande abraço aí. Eu sou padrinho de casamento dele, do Milton Fabrício. Ele se casou aqui em Natal, né? Foi nosso diretor comercial. Grande abraço, beijo para todo mundo aí. Mas o papel é enorme nesse processo, porque, veja só, nós, como comunicação, como, por exemplo, uma empresa de televisão, a gente trabalha com muita pesquisa, né? Pesquisas na área comercial, pesquisas na área de entretenimento, a gente trabalha com muita pesquisa, né? Mas isso, como eu já falei, isso não há problema de utilização desses dados para fazer análise de comportamento, né, de targets específicos ou coisa parecida, né? Isso continua. Mas, por exemplo, a manipulação, essa questão da manipulação de dados, na manipulação de dados, não, através dos dados, manipular a sociedade, manipular comportamentos que não sejam éticos, que não sejam morais, que não sejam de acordo com a lei, né? Acho que isso é muito importante, e isso está diretamente ligado ao que eu falei no início, a reputação das empresas. Acho que, assim, com o mundo se tornando mais tecnológico, as pessoas tendo mais acesso às informações, está aí a lei agora que logo entra em vigor das fake news, né? Está aí o problema que o Facebook, o Instagram, o Twitter, todas essas grandes organizações que trabalham com as redes sociais estão tendo um boicote gigantesco das maiores empresas do mundo,
Estão tirando, acho que não sei, 70, 80 das maiores empresas já tiraram todos os anúncios, qualquer ação dessas redes sociais. Por quê? Porque eles não estão cuidando dos discursos de ódio, dos discursos racistas, dos discursos que agridem a sociedade, tal, né? Aí, por que está havendo isso? É bom colocar. E, do outro lado, a gente viu também que os 9 maiores fundos de investimento mandaram manifesto para as embaixadas nos países onde essas empresas atuam, para as embaixadas brasileiras, sobre o cuidado com a sustentabilidade, o cuidado com a Amazônia, o cuidado com esse trabalho com os indígenas, todos, quer dizer, que o governo federal não está sabendo cuidar direito. Isso, por que eles mandaram esse manifesto e por que as empresas estão saindo dessas redes sociais, né? Saíram dessas redes sociais? Por quê? Porque isso tudo, com essa pandemia que houve, né, gerou uma sociedade, já são mais de 100 dias, né, mudanças de comportamento, mudanças de percepções sobre as empresas, sobre o mundo. Porque essa coisa sempre teve ligada lá, discurso de ódio, tal, para lá, era contra defesa da natureza, defesa do desmatamento, dos povos indígenas, isso sempre existiu antes. Por que agora as empresas estão se mexendo com isso tudo? Por quê? Porque, por exemplo, esses fundos de investimentos vão deixar de investir no Brasil se o Brasil não cuidar bem disso. Por quê? Porque o consumidor vai cobrar isso, a sociedade vai cobrar isso. Uma empresa alemã, uma Bayer da vida, que está aqui no Brasil, no seu trabalho, o consumidor vai dizer, eu não vou comprar da Bayer, porque ela está atuando num país que destrói o mundo, que destrói o pulmão do mundo, né? A Ford, a Apple, saiu lá das redes sociais. Por quê? Eu não vou comprar o seu produto porque você patrocina uma empresa que abastece o discurso de ódio, tá certo? Então, a sociedade como um todo, no mundo, está muito mais atenta a isso e mais sensível a isso tudo. Então, se a gente olhar para o LGPD, que as empresas que tiverem compliance com isso, vai ser também uma exigência de toda a sociedade, né? A transparência, como o Milton falou, a transparência tem a ver com credibilidade. Credibilidade tem a ver com verdade. E verdade tem a ver com honestidade. Então, as famílias, seja ela de alta renda ou de baixa renda, se nós, por exemplo, um veículo de comunicação, tem credibilidade ou não? Óbvio que a gente é atacado demais por discursos políticos, discursos de lado a lado e tal. Mas este é um patrimônio que tem que ser cuidado, né? Transparência, né? O trabalho legal, o trabalho de acordo com a lei, com o LGPD, todos esses aspectos que a gente está falando aqui, do LGPD, transparência, compliance e tal, para as empresas como um todo no mundo será muito mais cobrado. E já estamos vendo isso, já estamos vendo essas atitudes, porque essas empresas talvez não tomariam essas cartas para o Brasil, sair das redes sociais, porque simplesmente elas decidiram ter consciência. Porque estão agora sendo pressionadas. E empresários que tiveram discursos equivocados durante a pandemia, as suas marcas vão pagar caro, né? Esses posicionamentos que houve nas redes sociais, de não olhar com humanidade o que está acontecendo no mundo afora, vão pagar caro. Isso é o caso do Madeiro mesmo, o Durski lá. E é uma história que eu acompanho lá de trás, porque é um fenômeno o que esse cara conseguiu fazer, né? E ele teve infelicidade no começo da pandemia falar que não era importante morrer, que ia morrer. É o mesmo discurso do governo federal, do Bolsonaro. Bom, o que foi é que 75% dos internautas odiavam a empresa, achavam péssimo e tal. E até recentemente
não sei se é verdade ou não, até que tem que tomar cuidado com fake news, diz que o Luciano Huck saiu por uma quantia irrisória da empresa. Depois você pode ver, Jean, se é verdade ou não. Mas ele quis se livrar de uma empresa que pode afetar o nome, né? Então, reputação tem muito a ver com todo esse mundo pós-pandemia que nós estamos vivendo, né? Essa cobrança da sociedade é muito mais intensificada. E o cuidado com os dados pessoais é o mesmo cuidado, envolve respeito, envolve olhar o outro lado, envolve você me respeita enquanto empresa. Você cuida de mim enquanto empresa. Eu estou oferecendo os meus dados pessoais, que para mim são valiosos, e você cuida bem disso. Fora o entendimento legal todo que tem por aí, nós temos que entender o que isso causa para as empresas e o momento que nós estamos vivendo isso agora. Se antes da pandemia era uma coisa muito sensível, pós-pandemia, então eu diria para vocês que é fatal não lidar em compliance, não lidar de forma legal, não lidar com respeito, não lidar com cuidado sobre dados pessoais. É isso. Até para contribuir com sua fala, Disseu, tem uma pesquisa deste ano, 2020, dizendo que 79% das pessoas que tiveram seus dados violados, vazados de alguma forma, tiveram algum prejuízo financeiro. Então, de fato, o consumidor vai demandar, na hora de adquirir um produto ou um serviço, que as empresas protejam aqueles dados pessoais, porque eles sabem que o prejuízo que se causa com o seu vazamento, né? Então, é uma questão que dialoga também com aquele conceito do ESG, né? Environment, Social and Governance, que é um conceito que está sendo aplicado mundo afora, e com o consumidor mais exigente, as empresas terão que entrar em conformidade, sob pena de perder espaço no mercado. Deixa eu encaminhar uma pergunta aqui. Eu tenho meus dados agora, dados que eu venho colhendo de 3 anos. Estou dando aqui um exemplo, mas que é verdade. No meu banco de dados eu tenho, que eu me comunico por e-mail, o telefone, o WhatsApp. E aí começou a vigorar a lei. Esses dados que eu venho colhendo anteriormente, durante um bom tempo de relacionamento com os meus clientes, sem o devido cuidado de ter pego a autorização contratualmente, por consenso, naqueles formatos que você me falou, eu poderei utilizá-los ou eu estou correndo muito risco se eu não atualizar todos eles de acordo com o que diz a nova lei? Está correndo risco, sim, Jean. Mas, certamente, nesse caso, se for o seu caso específico, por exemplo. Não, o meu caso, mas eu estou trazendo para o contexto de uma forma geral. Mas assim, eu vou pegar seu caso como exemplo. No seu caso não está tanto, porque você adquiriu esse dado através de um ato de consentimento. Mas o que é recomendável? Ou a vigência da lei comece a investidas na comunicação com o seu cadastrado, com o seu condutor do dado, para que ele renove a manifestação de vontade. Então, assim, mandar um e-mail assim, preciso, mais uma vez, voltamos aqui, você pretende continuar recebendo e-mails informativos a respeito dos negócios no Brasil? Autorize aqui, e aí você armazenar isso dentro de um banco de dados. Por quê? O problema dos 3 anos para trás é que você talvez não tenha armazenada a manifestação de vontade do titular do dado. Então, o ideal é que você agora se adeque de uma forma que passe a comunicar-se com ele com isso armazenado. Então, qual seria o ideal para todos os negócios aqui, pessoas que estão participando, são empreendedores, empresários? Tente, já de agora, começar a se comunicar com o titular do dado para buscar ou o consentimento ou o contrato. Porque se for o caso de um contrato, a lei tem que readequar o seu contrato através de um aditivo para que a pessoa autorize expressamente dentro do contrato o tratamento de dados. Porque a lei traz várias hipóteses de tratamento de dados. O consentimento é só uma delas. E eu acho que nem é a melhor forma do empresário buscar a autorização para tratar os dados. Eu acho que tem outras formas previstas na própria lei que são mais vantajosas. Tem até um conceito na lei que é de interesse legítimo, que está muito aberto ainda, que seria uma hipótese de tratamento de dados. Por exemplo, uma emissora de TV tem o interesse legítimo de saber como é que está a sua audiência. Então, ele não precisaria ir de casa em casa colher a assinatura
das pessoas para saber se elas consentem a conceder a informação do que ela está consumindo aquele conteúdo daquele canal. Então, assim, é um interesse legítimo, e isso está expresso na lei, dizendo é autorizado o tratamento de dados através de interesse legítimo. Outra hipótese é o consentimento, outra hipótese é a execução do contrato, outra hipótese é através de normas de regulação, etc. Então, assim, o que eu aconselho? Já comece de agora a entrar em contato com todos os seus clientes ou interessados que você tem na sua base de dados, para que você renove... Tem que fazer uma limpeza da sua base de dados, né? Então, isso. É importante isso. Disseu, qual é a principal mudança que você observa que poderá acontecer no mundo corporativo? Também na comunicação, que é o seu setor específico, mas, de uma forma geral, no mundo corporativo. É exatamente o que eu estava falando anteriormente, Jean. Quanto mais a sociedade for informada, quanto mais a sociedade tiver consciência dos seus direitos, dos seus deveres como cidadão e tal, mais ela vai cobrar isso das empresas, né? Então, a gente já está vendo agora fatos recentes dessa... Eu vou chamar de pós-pandemia, mas a gente continua todo mundo pandêmico, né? Isso já provocou muitas mudanças na sociedade brasileira, na sociedade americana, francesa, no mundo inteiro. E a principal mudança que já causou, né, foi de que o cuidado com a sociedade ele é importante. O cuidado com o planeta ele é importante. Por quê? Por óbvio, como a gente está passando uma pandemia que a sua saúde está em risco, toda vez que você fica doente e fica bom, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É você saudável. Então, você bebe, foi para o hospital, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou me cuidar melhor, né? Então, vamos entender, como a sociedade, como um organismo vivo, adoeceu e está no risco de morte, a coisa que ficou envolvida é o cuidado. Então, o cuidado com o planeta, o cuidado com a sociedade. Então, para as empresas, para as organizações, e a gente já debateu isso, acho que em outro com vocês, que é a questão assim, o que a minha empresa faz pela sociedade, né? Eu não posso apenas retirar dela vendendo meu produto ou serviço, mas qual é a contribuição que eu dou para a sociedade? Então, como a gente está vendo na pandemia, empresas fazendo doações, empresa criando sistemas tal para atender a sociedade, né? Isso vai ser lugar comum daqui para frente, porque as empresas que não tiverem este cuidado com a sociedade, não demonstrar esse cuidado com a sociedade, não terão espaço na sociedade, né? Não terão diferencial competitivo. E, pelo contrário, as empresas que poluírem ou não tiveram cuidado, elas serão execradas do sistema. Elas perderão a sua reputação e serão eliminadas do sistema. Não terá outra forma de trabalhar isso em qualquer sociedade, né? E quanto mais a sociedade evolui, e está evoluindo rápido, então, se essa pandemia fez alguma coisa além de todo o problema que a gente passou, ela acelerou o relógio. Vamos falar que a gente deu um salto, talvez, de 10 anos, de 15, 20 anos. Então, esse salto que a gente deu para esta nova conscientização. E o LGPD, óbvio, ele reforça isso tudo, que é exatamente o cuidado que você tem com meus dados. Está entendendo? Então, o que muda para as empresas todas, o LGPD vai ser apenas um marco daquilo que já está em andamento, né? Então, as empresas que não cuidarem, não tiverem cuidado com o lugar onde ela atua, naquela sociedade onde a sua marca é conhecida, ela está fora. Ela está fora, não vai haver espaço. Então, a gente não vai competir mais por um produto de qualidade, porque já é commodity. Talvez você ainda faz uma competição por tecnologia, porque se pesquisa o tempo inteiro, mas se tornará commodity, e assim por diante. O que hoje não é uma commodity, hoje é um diferencial competitivo, é esse cuidado, é essa visão. A minha empresa contribui para a sociedade, contribui para o indivíduo, contribui para o meu consumidor, e se isso não estiver claro, ela perde. E se ela atravessar
isso e prejudicar, você imagina se o não cuidado já é arriscado, você imagina o não cuidado, você imagina o causar prejuízo, como o Nicásio falou. Aí já era, quer dizer, arranhar a reputação, a empresa ser inviabilizada, ela sumir do mapa, ela ter que renascer novamente sobre um outro nome, é muito grande. Agora, em diante do que a gente está caminhando. A gente teria em tese 6 minutos. Sempre faço aqui, vou abrir para entrar aqui um empresário que quer interagir conosco. Depois a gente vai responder rápido, fazer as considerações finais, para ver se a gente encerra e mantém a nossa pontualidade de sempre. Nós nos comprometemos a fazer isso às 19h30. Fernando Lessa, empresário que está acompanhando aí. Boa noite, amigo, tudo bem? Boa noite. Você queria trazer aqui luz ao debate? Eu acho que eu estou entrando um pouco tarde nesse momento, mas eu queria fazer uma pequena provocação para o Dirceu e talvez para o doutor Nicásio. Será que o nosso consumidor, o cliente brasileiro, está preparado para isso? Será que ele entende essa questão de quão importantes são os dados dele quando ele está dando aquele aceite ali clicando aquele quadradinho ali, falando que eu aceito compartilhar esse dado? Será que ele está lendo o que ele está aceitando? Será que ele está concordando realmente com aquilo ou ele faz aquilo de forma automática? Olha só. E aí, Lessa, tudo bem? Tudo bom? Maravilha. Saudades, meu amigo. Saudades também, Jota. Ele vai entender porque, primeiro que a gente vai falar sobre isso, né? O assunto é complexo, mas ele entende o seguinte: quando você fala do direito dele, né? Quando você fala do algo que pertence a ele, o que pertence a ele é a sua vida privada, né? São os seus dados pessoais, né? E ele estar exposto a isso através de uma empresa, né? Ele certamente vai se conscientizar, e é óbvio, né? Como eu falei, quanto mais informado for a sociedade, mais ela vai cobrar isso. Eu já visto lá na Europa o quanto isso é importantíssimo já há algum tempo, né? Mas com essa velocidade que nós estamos sobre conscientização, né? Isso está se espalhando de forma muito forte, né? Até mesmo através das empresas que vai vender isso, entre aspas, como um diferencial competitivo. Eu acho que rapidamente eles vão se conscientizar. O que hoje, assim, surpreende um pouco é aquilo que eu já falei aqui. Várias empresas não estão preocupadas com isso, ou não é que não estão preocupadas, não estão dando a devida atenção para esse tipo de situação. Então, eu diria hoje para você, Lessa, que hoje os consumidores talvez não estejam tão atentos a isso, né? Os que vão estar mais atentos são aqueles que já trafegam na internet, já usam de e-commerce, né? Compram pela internet, sabe como é que lida com esses dados, quem já teve problema com cartão de crédito e assim sucessivamente. Mas eu acho que assim deverá vir, com a lei entrando, as empresas tendo que se adaptar, uma onda em cima disso, né? E muito agora nessa visão de mundo que a gente está após pandemia, desse cuidado. Eu acho que a gente vai ter cobranças, sim, dos consumidores, e vai se tornar maior e maior, como o próprio Nicásio falou, o Código de Defesa do Consumidor. Quando lançou, era uma coisa que não era muito vista. Hoje, eu vou chamar o PROCON. Cadê os meus direitos? Está aqui meus direitos e tal. Quer dizer, virou lugar comum, independentemente de classe social. Eu acho que o ponto sensível, até agradecer a pergunta aí, Fernando Lessa, obrigado. E eu sei que era mais direcionada de seu, mas só para arrematar com o ponto sensível. A importância desse aceite, o termo de uso, política de privacidade, no estresse, né? É no momento que algo de ruim acontece, quando o consumidor se sente lesado, o produto não chega no tempo certo. Isso está muito dentro do e-commerce realmente, porque normalmente tem um serviço que exige também uma logística reversa, porque tem 7 dias para o usuário, para o consumidor desistir da compra.
Então, toda essa complexidade dentro da prestação de serviço ou da entrega de produtos tem que estar em algum lugar, e esse lugar seria esse, que é o contrato daquela transação que está sendo operada ali. E aí, no estresse, o consumidor ele vai buscar o direito e aí, mesmo que não esteja lá no termo dos de privacidade, ele vai achar que tem o direito, porque tem o Código de Defesa do Consumidor, e aí nós precisamos ter esse documento enquanto empresa para ter o argumento de defesa. Pessoal, obrigado a todos. Ainda tem as considerações finais aqui, mas já agradecendo a Disseu por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Lessa, pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, Nicásio, também pela explanação. Eu sei que você é estudioso do tema. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. A gente quer tornar esse encontro mais frequente. Esse é um tema muito importante, que eu acho que as pessoas deveriam estar mais atentas. Eu mesmo vou fazer uma limpeza, viu, nos meus funis. Vou fazer uma triagem. Estou atento a isso. Dizer que contratem empresas que se preocupam com isso, como a InterTV, né? Uma empresa de comunicação que se preocupa, e olhem também para os escritórios de advocacia, como o Nicásio e muitos outros competentes que temos aqui, para fazer o acompanhamento da sua empresa, para dar um parecer, para dar uma opinião, uma sugestão internamente de como você pode se precaver disso. Eu queria lembrar, antes de passar aqui para as despedidas, rapidamente, amanhã a gente vai ter um webinar nacional, mas exclusivo para associados do LIDE, mas quem tiver interesse em participar, manda uma DM para mim, todo mundo que está aqui foi convidado, que eu vou ver se eu consigo o convite lá com São Paulo, e vai ser um webinar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, amanhã de meio-dia, vai ser bem interessante, 1h30 de papo com ele, eu acho que ele tem muito tema legal para debater conosco. Disseu, muito obrigado, amigo, suas considerações. Só agradecer aí, Jean, você trazer um tema tão importante e sensível para todas as organizações, mas assim, apesar de todo o transtorno e custos que isso vai nos causar, eu acho que é um diferencial competitivo, vai separar joio de trigo, né? A gente tem muita picaretagem no mercado, a gente tem muita coisa na web que diz que é e não é, entendeu? Cria uma confusão danada para as empresas que estão em compliance, para as empresas que cuidam de forma legal, faz os seus investimentos, isso tem um custo operacional, né? E quando vem uma picaretagem toda que está no mercado, isso tudo certamente vai passar uma vassoura nessa coisa toda, né? Então, eu acho que isso é positivo, né? Vai dar mais espaço à competência, vai dar mais espaço à legalidade, vai dar mais espaço à seriedade e o respeito aí com a sociedade. É isso. Obrigadão, Jean. Obrigado. Nicásio. Amigo Jean, muito obrigado, Disseu, pela gentileza de dividir o espaço também, foi muito bacana, conversa, diálogo. Na pessoa de Fernando Lessa, então, agradecer os demais que participaram, que estiveram aqui conosco, tá? Uma participação muito ativa, mostra que os empreendedores já estão conscientes do dever de se manter em conformidade, como muito bem pontuou o Disseu. Agradecer ao Grupo LIDE no Rio Grande do Norte, que tem protagonizado mensagens positivas em meio a um cenário de incertezas, tá? Boa noite a todos, espero que nos encontremos em breve. Obrigado, Fernando Lessa. Se despedir aí, agradecendo a você também, em nome de todos os outros associados e convidados dessa noite. Obrigado, Jean. Só para valorizar mais uma vez a importância da LIDE RN nessas iniciativas que vocês estão tomando aí. Obrigado mais uma vez e obrigado, senhores, por poder compartilhar esse momento com vocês. Obrigado a todos. Um agradecimento especial a nossos parceiros, Unimed Natal, Bom Tempo e Praia Shopping. Passamos aqui 3 minutos além do nosso compromisso, que era às 19h30, tá, pessoal? Desejar uma boa noite a todos. Quem quiser participar do encontro de amanhã com o ministro Paulo Guedes, manda uma DM para mim, que eu vou articular esse convite, tá? Fiquem com Deus e até a próxima reunião. Fiquem atentos aí. Um abraço.
Quando o assunto é plano de saúde, a Unimed Natal tem a rede mais completa do estado. São mais de 40 anos de confiança e credibilidade que a fizeram ser a marca mais lembrada pelos potiguares. Com mais de 1.600 médicos cooperados, 140 clínicas, 35 laboratórios e 12 hospitais, incluindo um hospital próprio, referência no estado. Viu? Ser Unimed Natal faz a diferença. Unimed Natal, cuidar de você. Esse é o plano.